Fala aí, profissional da beleza, como é que vocês estão? Tudo bem? Tô passando aqui rapidinho, eu tô aqui anotando algumas coisas, escrevendo algumas coisas aqui e tive uma ideia, um insight aqui, quero compartilhar com vocês dentro daquilo que eu já compartilho, dentro daquilo que eu já penso, dentro daquilo que eu tenho falado muito nos cursos que eu tenho ministrado. E a sacada de hoje é o seguinte: você viu aí na arte, aí, quando você clicou aí no vídeo, que tem um tronco de árvore. Eu estou perguntando, profissional da beleza, o que você faria com esse tronco de árvore? Você prestou atenção? Respondeu? Se não respondeu, coloca aí, tem a oportunidade, né, de você colocar aqui, coloca o que você faria com esse tronco de árvore. O que você criaria? A pergunta foi essa que eu coloquei aí. O que você criaria com esse tronco de árvore? Muito maluca essa pergunta, né? Mas você já vai entender, eu vou explicar para vocês o fundamento disso. Isso tem a ver com uma palavra chamada designer. Então fica por aí que eu quero compartilhar com vocês hoje o que nós temos que ser. Geralmente eu falo isso muito nos meus cursos de penteado, que eu falo o seguinte: princípios que antecedem o penteado. Ou seja, o que a gente tem que ser, o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que pensar antes de começar a executar um penteado. Porém, todavia, entretanto, essa linha de pensamento, ela pode servir, cara, para qualquer segmento, para qualquer área dentro do que a gente faz. Seja você fazer um corte, seja você fazer uma cor, seja você fazer um alongamento, seja você fazer o próprio penteado, não importa. É muito importante o que eu vou compartilhar com vocês. Se você não teve nenhuma ideia, como essa imagem desse tronco que eu te falei, isso é muito sério. Então você é a pessoa que tem que ficar aí com toda certeza aguardando o conteúdo que eu vou compartilhar, beleza? Então olha só, se você prestar atenção dentro do que eu te perguntei, eu quis ativar aí toda a sua parte de criar. O que você criaria? O que você desenharia nesse tronco de árvore? E quando eu pergunto isso lá nos cursos, as pessoas muitas das vezes respondem coisas que não fazem muito nexo com aquilo que foi perguntado. Então, vamos imaginar o seguinte: primeira coisa, antes de você fazer qualquer serviço no cabelo de uma cliente sua no salão, você precisa ter muito claro que um profissional da beleza, ele precisa ser designer. E a palavra, a expressão designer, sei lá, que significado que tenha, vamos pensar aí dentro do significado, que é um desenhista, ou que ele seja um projetista, onde ele vai projetar algo, é exatamente o que nós somos. Nós somos designer de cabelo. E agora pensa comigo num ponto muito interessante aí que você precisa ter na sua mente. Eu vou escolher, por exemplo, penteado para falar. Por que será penteado, né? Por que será penteado? Obviamente porque eu sou especialista em penteados, então eu vou falar com mais precisão de penteado. O que eu costumo dizer, eu fiz até uma colinha, eu estou com o computador aqui, daqui a pouquinho eu vou puxar aqui um ponto que eu anotei, que eu acho importante lembrar. Eu costumo dizer o seguinte: vamos supor que chega aí na sua cadeira uma cliente pedindo penteado no estilo daquela Frozen, sabe aquele estilo de penteado lateral, que é uma trança bem cheia, bastante cabelo, e a sua cliente chega aí na sua cadeira e pede isso. O que você faria? Como é que você faria? O que você diria para ela? Então é muito importante você entender que antes de executar esse penteado, você tem que executar ele aqui primeiro. Então por que eu te pedi para você pensar em fazer alguma coisa aí com o tronco de árvore? E talvez você seja a pessoa que não pensou em nada e não escreveu nada. É justamente o que acaba acontecendo. Nós não temos a capacidade de imaginar o passo a passo para fazer aquele processo primeiro aqui. E para fazer esse passo a passo, você precisa de algumas informações. E eu brinco às vezes lá com as pessoas que estão para fazer, criar alguma coisa com tronco de árvore. Eu falo: imagina que você tem uma serra elétrica aí nas mãos. O que você precisa? Quais são os pontos necessários de se pensar para criar uma arte lá na árvore, né, no tronco de árvore? Então a ferramenta que você vai usar é uma serra elétrica. Será que ela tem os dentes compatíveis para fazer um desenho na árvore? Será que ela tem um combustível compatível? A quantidade de combustível, vai que acaba o combustível no meio do caminho. Então são os pontos que você tem que pensar, e outras certas coisas que tem que se pensar. Do ponto de vista de cabelo, eu tomei nota de algumas coisas. Então, quando vamos fazer, digamos que essa seja o nosso caso, a cliente pediu a trança da Frozen, eu fiz uma colinha como, por exemplo, o que a gente deve pensar? Por exemplo, qual o comprimento do cabelo da cliente? Ela fala: mas isso é óbvio. Não, muitas das vezes não é. A cliente chega na sua cadeira, pede, você vai fazendo, só que ela tem comprimento, mas ela não tem volume. Então, por exemplo, a pergunta primária é: qual o comprimento do cabelo da cliente? O cabelo é longo, então ok, a cliente tem o que eu preciso como primeiro ponto.
Segundo ponto, qual a quantidade do cabelo? Então você deve pegar no cabelo dela, mexer no cabelo dela. Ela te pediu uma referência, você vai examinar o cabelo, falar para ela se é possível ser feito através dessa análise. Lembra que você é um designer, você primeiro precisa saber a ferramenta que você tem, pensar, primeiro criar aqui e depois expor para ela, se dá para fazer, se pode fazer, qual vai ser o passo a passo, mas não deixa eu antecipar a informação porque não é o que eu quero agora. Terceiro ponto que eu coloco, quanto à questão da quantidade, é um volume ótimo, então bacana, tem a quantidade daquilo que eu preciso. Terceiro ponto, cor do cabelo. Se a referência dela foi, por exemplo, a Frozen, o cabelo dela é um cabelo claro. Se o cabelo dela é claro e a sua cliente que sentou na cadeira tem um cabelo escuro, e agora? Vai ficar igual? Não. Então é importante você falar isso para sua cliente também. Aí, quer ver? Terceiro ponto, cor do cabelo. A cor do cabelo dela é muito importante você também saber. Perfeito? Ela é loiro. Ah, é loiro. Então, se ela é loiro, é perfeito pra gente ter um resultado satisfatório. Faz sentido pra você? Olha que coisa maluca. Um cabelo escuro não reflete luz, então não aparece os detalhes. Um cabelo escuro não aparece, porque ele absorve toda a luz. Já um cabelo claro, ele reflete luz, então todos os detalhes vai aparecer de forma incrível. Então, você pode orientar ela baseado nisso, mas calma, sobre a orientação eu falo daqui a pouco. Por exemplo, quarto ponto que eu coloquei, como devo proceder com o secador para esse tipo de penteado? Então, você tem que já ter aqui engatilhado. Bom, peraí, ela quer esse penteado é meio que uma trança lateral, como que eu tenho que proceder com o secador? Ah, nesse caso, apenas alinhar o cabelo de forma bem simples. Olha como é que já está pronto na minha cabeça, porque eu sei o passo a passo para fazer esse tipo de penteado. Beleza? Deixa eu fazer um gancho aqui, uma perguntinha. Fazer penteado requer criatividade ou técnica? Pensa aí, depois eu te falo. Deixa eu ver um outro ponto que eu coloquei aqui. Como devo proceder com babyliss? Lembrando que tudo isso eu tenho que pensar antes. Por isso eu coloquei aí designer. A gente tem que pensar antes da gente criar, antes da gente fazer a coisa acontecer. Olha o que eu coloquei. Usar um babyliss com tamanho entre 25 e 30 milímetros. Ou seja, de novo está claro na minha mente aonde eu vou chegar, o resultado que eu vou chegar, porque eu já desenhei o penteado na minha cabeça, então eu sei que eu preciso usar um babyliss de 25 a 32 milímetros para executar. Último ponto que eu coloquei, não, acho que tem mais dois pontos que eu teria colocado aqui. O sexto seria, quais produtos devo usar antes, durante e depois? Então tudo isso eu tenho que pensar antes de começar a fazer o penteado, antes de começar a exercer a técnica para essa cliente. Aí eu coloquei como resposta, antes, produto para dar volume na raiz. Olha que bacana. Então, depois eu coloquei durante, um spray de média fixação, uma pomada ou um spray de brilho. Tudo isso tem que estar pronto na sua cabeça, porque senão você não vai conseguir desenvolver. E por último, dentro do 6, eu coloquei o C, depois, que é um spray de fixação mais forte. Eu sei que eu preciso de um spray de fixação mais forte para desenvolver essa técnica desse penteado. E por último, eu coloquei aqui 7. Olha só, quanto tempo vou levar em média entre preparar e finalizar o penteado? Eu preciso dessa informação para orientar também minha cliente. Eu coloquei aqui, ó, preparação, 40 minutos. E aí, por final, finalização do penteado, 30 minutinhos. Olha como está muito claro na minha mente o passo a passo, o que eu preciso pensar, saber para orientar a minha cliente. E aí eu falei que no final eu te responderia duas coisas. Primeiro, quando eu tenho tudo isso, eu sei atender minha cliente de uma forma diferenciada, eu sei orientar ela quando, por exemplo, deve clarear o cabelo, se deve cortar, se deve, por exemplo, tratar. Outro ponto interessante que eu te perguntei, fazer penteado é criatividade ou técnica? Não tem nada de criatividade, é 100% técnica, mas em outro momento eu falo sobre isso pra você. O negócio aqui, a minha intenção é criar essa polêmica mesmo, beleza? Então, o nosso vídeo de hoje foi para que você tenha entendimento que nós temos que ser designer de cabelo. Nós vamos projetar, desenhar ele primeiro aqui, depois eu preciso saber todos os pontos necessários para executar, aí então eu vou orientar minha cliente. Ela vai me olhar de uma forma diferenciada. Dessa forma, eu vou conseguir com toda certeza fechar com ela e fechar de forma diferente. Beleza? Eu sou o Bruno Galdino, espero que você tenha gostado dessas dicas. Se você gostou, vem cá, coloca aí uns comentários que eu tô a fim de saber o que você está pensando. Beleza? Até a próxima dica. Um grande beijo. Até lá. Tchau.